Olá, meus queridos irmãos e amigos. Ano novo, vida nova, novas expectativas, novas experiências, pois é muito bom. E esse então é a nossa primeira reflexão deste ano, e o tema é o novo endereço de Deus. Ué, Deus mudou de endereço? Como assim, pastor? Pois é, fica até o final que você vai entender melhor. Tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha, nos ajude nisso, porque isso também é um ministério, né? Nós usando dos meios de comunicação, usando a tecnologia para poder propagar a palavra de Deus. Já que se usa muita tecnologia para disseminar fake news, para disseminar ideologias, temos que usar também esse recurso para propagar a palavra de Deus, amém? E esse canal, cujo nome é No Contexto do Fim, então ele se ocupa realmente de trazer a verdade bíblica para aqueles que buscam por ela. Amém? E se você está me ouvindo é porque você é um desses que buscam pela verdade. Então vamos lá. O novo endereço de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nos falar sobre esse tema. Bom, olha só, amados. Assim que Deus tirou o povo ali do Egito através de Moisés, ele os levou para o deserto a fim de ensinar a eles os seus caminhos, seus preceitos e como ter uma vida vitoriosa nele. Né? Agora Deus teria um trabalhão muito grande para poder transformar a mente deles, converter a mente deles, mas haveria também todo um desdobramento. Porque, afinal, olha só, por cerca de 400 anos, o povo viveu sob a escravidão no Egito, 430 anos mais precisamente, né? E cercado de vários deuses, então eles estavam muito familiarizados e até cultuando a esses vários deuses, ao mesmo tempo que eram oprimidos por Faraó, discriminados, e agora, no entanto, Deus os visitou, porque Deus se lembrou da promessa feita a Abraão, e era a descendência de Abraão que estava ali sendo oprimido pelo Egito, e Deus, no tempo certo, então, usou Moisés para tirar o povo dali. Deus, então, agora vai conduzi-los à terra prometida. Deus caminharia com eles durante todo o trajeto. Isso tem um ensinamento para nós, amados, porque hoje nós estamos também, de certa forma, caminhando para a terra prometida, que é o céu. E assim como Deus estaria com o povo de Israel durante a caminhada no deserto, Deus está conosco também durante a nossa caminhada nesse deserto, que muitas vezes nós passamos, né? Ele está conosco. Mas enfim, olha só o que diz em Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim o fareis. Que interessante. Em outra passagem, Deus fala para Moisés, olha, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O povo amado, o povo de Israel, né, os hebreus, eles estavam tão familiarizados com as religiões, com a idolatria do Egito, que de repente eles poderiam fazer algo parecido. Né, porque a única referência de religião que eles tinham naquela época era essa, né, os deuses do Egito, a maneira que os egípcios adoravam, cultuavam seus deuses, então era essa referência, o povo de Israel não tinha outra. Então agora Deus ele vai através de Moisés falar para o povo, olha, vocês vão fazer completamente diferente do que os egípcios fazem. Bom, mas a ideia do tabernáculo era aquele móvel, né, aquela tenda, que durante a caminhada no deserto, então ela era desmontada e montada, então ela era bem assim versátil e portátil, né? Para que Deus então pudesse estar caminhando no meio deles. E era tão notável isso, amados, que onde estava o tabernáculo, ali também pairava a glória de Deus, os sacrifícios eram feitos naquele lugar, tudo conforme o modelo que foi mostrado. Né? É bom que se diga, porque o homem não tem autorização para fazer diferente do que Deus especificou, senão vira bagunça, né? E aí, amados, onde o povo estava acampado, ao redor ali do tabernáculo, caía o maná, a coluna de nuvem durante o dia para evitar a insolação, o sol do deserto, para aquela sombra gostosa, né? Então Deus os protegeria com a sua nuvem, e durante a noite a coluna de fogo para iluminar o caminho. Então Deus estaria ali de uma forma muito pessoal, vamos dizer assim, o mais pessoal possível, para que eles não se perdessem na jornada pelo deserto e para que eles não também sofressem o calor do deserto todo, né? Mas enfim,
Enquanto o seu povo caminhava pelo deserto, Deus então se revelava a eles como um Deus provedor, como um Deus cuidador e o guia para conduzi-los ali pelo deserto. Então Deus, de uma maneira muito visível, caminharia no meio deles. Como eu falei, durante o dia numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. A presença de Deus iria garantir a vitória ou uma jornada vitoriosa, mas haveriam condições para isso. Deus é santo e o povo deveria aprender a andar em santidade e a confiar nele. Lições que inclusive demoraram muito para aprender. Deus então ele chama Moisés ao topo do Monte Sinai, onde por 40 dias esteve na presença de Deus ali, né, no Monte Sinai, e ali então ele recebeu as leis e os estatutos que o seu povo deveriam cumprir. Aconteceu que enquanto Moisés estava ali na presença de Deus, numa situação ali, o coração do povo se voltou para o Egito. Fazia 40 dias já que Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo as orientações de Deus, e o povo ficou ocioso, ficou ansioso e chegou para Arão falando: Arão, olha, não sei o que aconteceu com Moisés não, a gente está perdido no meio desse deserto, bora voltar para o Egito, vamos fazer um Deus aí e vamos cultuar esse Deus. Então o povo, quando ele se viu assim, sem o seu líder que os tirara do Egito, ele começou a sentir saudades do Egito e quis voltar para o Egito. Tanto é que eles fizeram um bezerro de ouro, que era uma divindade egípcia. Deus fala para Moisés: Moisés, desce daí porque o povo que você tirou do Egito está lá, está se corrompendo, fizeram um Deus para eles lá e eles estão decididos a voltar para o Egito. Desce lá e eu vou acabar com a raça deles. Quer dizer, trocando em miúdos, seria mais ou menos isso, né? Eu vou dar fim a esse povo e vou fazer de você uma grande nação. E aí Moisés então ele intercede pelo povo, e quando ele desce lá ele fica abismado, aí ele mesmo manda matar. Primeiro Moisés fala para Deus: Deus, poupa o povo porque o povo tá. Mas quando Moisés ele desce, ele próprio ele manda matar as pessoas que praticaram idolatria ali, né? E foi nessa ocasião que os levitas, né, a tribo de Levi, ganharam grande expressão, porque os levitas eles não entraram nessa, né? Mas depois você lê ali o livro de Êxodo, vai ficar melhor esclarecida essa questão. Enfim, havia-se uma cultura egípcia que estava enraigada no coração ali dos hebreus e que precisava ser substituída. De fato não seria fácil, pois Deus queria andar ali com eles, mas eles não queriam andar com Deus. Eles queriam os benefícios da bênção, mas não queriam a presença do abençoador. Isso nos soa familiar, né? Pessoas que vão na igreja por causa da bênção, mas não querem compromisso com o abençoador. Parece que já está impregnado no coração do homem esse estigma, né? Passaram mais de 2000 anos e parece que o ser humano continua com o mesmo coração, né? Mas olha só, amados, você já se sentiu no deserto alguma vez? Como se estivesse no deserto? Mesmo dentro da sua casa, um deserto de aflições, as coisas não dando certo, é desemprego, é problema no casamento, é problema daqui, problema dali, é uma enfermidade e tal, uma situação e tal. Então, muitas vezes, amados, ao contrário do que muitos pensam, não é para nos castigar. Às vezes uma enfermidade não é consequência de pecado, ou não é um castigo, não, mas para nos fazer entender o quanto a presença de Deus é importante para nós, o quanto a presença dele é importante na nossa vida, e para aprendermos a valorizá-la e assim confiarmos nele. Não tem como confiar em Deus se a gente não precisar dele. E é por isso que Deus permite as provas, para que através das provas a gente possa confiar no Senhor. Deserto é lugar de decisão. Muitas vezes você está num deserto de aflição, de angústias e tudo, e ali você precisa tomar decisões. Ou você confia em Deus, ou você confia no seu próprio braço, ou você confia nas pessoas, sei lá. Lá nós podemos decidir voltar para o mundo, né, como Israel que decidiu voltar para o deserto, para o mundo, ou para o Egito, né? Podemos voltar então para o mundo e podemos decidir morrer e ser sepultado também no deserto, ou podemos avançar e conquistar aquilo que Deus prometeu para nós. Tudo vai depender da nossa disposição e da nossa fé, que deverá ser suficiente para continuar a jornada mesmo diante de dificuldades, né? Mas olha só, o povo daquela época, os judeus, né, os israelitas, eles queriam uma religião, mas não queriam Deus. Eles estavam tão acostumados a uma vida religiosa sem santidade que Deus para eles parecia algo estranho, né? Deus precisava então mudar seus corações para que pudessem andar no meio deles. Como é que eu vou andar num povo que não me quer a minha presença, né? Embora precisasse dela. Bom, pois Deus, ele é santo, então ele estabeleceu leis e estatutos para orientá-los em sua jornada e na continuidade do propósito para fazer deles uma grande nação, aliás, uma nação sacerdotal.
Depois eu vou explicar sobre isso. Como Deus é invisível, isso é, não pode ser visto, ele quis que seu povo então tivesse uma representação visível da sua presença ali durante a caminhada e mesmo depois dela, quando já estivessem estabelecidos ali em Canaã, né, na Terra Prometida. No deserto seria o tabernáculo, ou a arca da aliança, né, e o tabernáculo onde a arca da aliança era colocada e onde os sacrifícios eram realizados. Tá? Deus então ordenou que se fizesse um tabernáculo para que a arca da aliança pudesse ser guardada ali. E durante a peregrinação, onde o tabernáculo era levantado, ali o povo acampava e ali o maná caía, o povo era alimentado, e a presença de Deus, representada pela arca, provia tudo o que o povo precisava, supria as necessidades do povo. Dentro da arca, então, estavam as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pouco do maná para servir de testemunho, né? Isso dentro da arca. A tampa da arca era um propiciatório, era onde era derramado o sangue do cordeiro, do cabrito, o sangue para fazer expiação pelos pecados da nação. Né? E isso fora depois os sacrifícios diários que eram realizados no tabernáculo, porém fora do lugar santíssimo, né? Onde estava a arca. O acesso à arca da aliança era só uma vez por ano, que era no dia chamado Yom Kippur, acho que é assim que pronuncia. É o dia do perdão, né? Quando o sacerdote entra, então, uma vez por ano, no Santíssimo Lugar, e ele pega o sangue de um cordeiro, macho de um ano, sem defeito, representando Jesus Cristo, né? E aí ele faz a expiação pelos pecados de toda a nação. Bom, hoje nós não temos e nem precisamos mais da arca, né? Mas, mais do que nunca, precisamos da presença daquele que a arca representa, Deus. Precisamos de Deus. Não precisamos da arca, não precisamos do tabernáculo, mas precisamos de Deus. Mas então, como fazer? Olha só, ocorre que com a vinda de Jesus, a sua morte na cruz, para expiação dos pecados, não apenas dos judeus, mas do mundo inteiro, tá? A sua ressurreição como prova de que o seu sacrifício foi aceito por Deus, a arca, bem como o tabernáculo, então perderam a sua função, perderam a sua razão de ser. Porque agora Jesus, ele é o Deus encarnado e pelo Espírito Santo agora ele pode habitar, não no tabernáculo feito por mãos humanas, mas no coração de cada um que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Né? Em outras palavras, podemos dizer então que Deus mudou de endereço, daí a razão do nome, né? A mudança de endereço de Deus. Agora, não é mais no tabernáculo, não é mais na arca, não é mais no templo, mas no interior de cada pessoa que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Ali é a habitação do Senhor. Hoje, nós é que somos o tabernáculo de Deus. Deus agora habita em nós, habita agora em todo aquele que o recebe, né, como seu único Deus, como seu único Senhor e Salvador. Ouça o que Jesus diz em João capítulo 14, versículos 16 e 18. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Os versículos 21 e 22 diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amado irmão, Jesus não morreu apenas para nos abençoar nessa efêmera existência que um dia a gente vai deixar, né? A terra não é nossa morada perpétua, nossa morada eterna. É só um lugar de passagem. Assim como o deserto foi um lugar de passagem para o povo de Israel, essa terra onde nós trabalhamos, estudamos, vivemos, nos movemos, geramos filhos, criamos, envelhecemos, morremos, ficamos doentes, é um deserto. E nós não vamos ficar aqui para sempre. E é por isso que Jesus diz: Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Daqui a pouco eu vou ler esse texto na íntegra. Mas então, amados, aqui não é a nossa morada eterna. E o túmulo não é o fim da nossa existência. Pelo contrário, é mudança de endereço. A morte, para aquele que tem Jesus, não é o fim,
É apenas mudança de endereço. Você morava na terra, vai morar no céu com Jesus. Amém? Então, amado, olha só, Jesus, ele não morreu apenas para nos abençoar nessa terra. Tem muita gente que acha que não, Jesus morreu para eu ter prosperidade, Jesus morreu para eu ser bem-sucedido. Não, não foi só por isso, não, amados. Seria muito pouco, porque por mais que você viva nessa terra, por mais que você viva bem nessa terra, um dia essa vida vai ter um fim. E Jesus, ele morreu para te assegurar a vida eterna no paraíso, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Jesus, olha só o que ele diz em João 17, 24. Ele diz assim: Pai, é uma oração que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo na ocasião, né, da noite de Páscoa. E no dia seguinte ele ia ser morto, né? E ele ora ao Pai assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também aqueles que me destes. Ou seja, Jesus estará na glória, e a vontade dele é que aqueles que creem nele também pudessem estar lá para ver que valeu a pena a renúncia, que valeu a pena a perseguição, que valeu a pena o sacrifício, que valeu a pena a decisão que tomou por Jesus, né? E mais, Jesus diz aos seus discípulos também por extensão, em João 14, de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E também, amado, para encerrar, em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? O livro que traz o desfecho de toda a história, né? da humanidade aqui na Terra. Ele diz assim: então eu vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Olha só, amado, que coisa tremenda, que palavra tremenda de consolo, de conforto, de esperança que nós temos em Jesus. E para concluir, querido, se Deus não estiver presente na sua vida, de que valerá o tabernáculo, de que valerá a arca, de que valerá o templo, de que valerá ir à igreja? Mais importante do que você ter uma igreja para congregar é você ter um Deus para amar, o verdadeiro Deus, e crer em Jesus. O resto é consequência, é resultado, mas o mais importante é que Jesus habite em seu coração. Se esse vídeo falou com você, então compartilhe, né, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Dê também um joinha, né? Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, e não se esqueça de orar por mim, para que Deus continue sempre me iluminando, me abençoando, para que eu possa continuar proclamando a palavra dele. Que Deus te abençoe sempre. E lembre-se, você é morada de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima.